Boa noite, colegas. Boa noite, professora. Eu sou a Larissa e a gente vai estar dando início, então, à nossa apresentação de psicologia do esporte. Então, para a gente conseguir entender e contextualizar tudinho, a gente vai começar, então, pela história da psicologia, o início da psicologia do esporte. Então, o esporte e psicologia começaram a ter uma relação mais estreita no final do século XIX e início do século XX, quando alguns estudiosos eles resolveram pesquisar os efeitos dos aspectos psicofisiológicos sobre as atividades físicas e esportivas, sendo Coleman Griffith apontando como aquele que realmente deu a partida na psicologia do esporte norte-americana, destacando-se entre os trabalhos que escreveu o estudo Psicologia de Atletas em 1928. Então, durante os anos 60, a psicologia do esporte ela vive uma fase de grande produção em relação de nomes como Crate, Oxygene, Solvenko, Tuco e mais alguns nomes que são de difícil pronúncia, que marcaram então a história da área com contribuições voltadas para a psicologia social na atividade física e esporte, culminando em várias publicações que influenciam trabalhos até os dias de hoje. Foi também então durante esse período que se organizou a primeira instituição com o objetivo que era de congregar com pessoas interessadas na psicologia do esporte. Surgiu, então, a ISSP, que, além de ter como principal publicação o Internacional Jornal do Esporte e da Psicologia. Então, ela passou a realizar reuniões bienais com o objetivo de divulgar trabalhos na área, além de promover o intercâmbio entre os investigadores. Então, preocupados com esse distanciamento que a ISSP vinha tomando da área acadêmica, um grupo de pesquisadores fundou, em 1968, a norte-americana Sociedade de Psicologia do Esporte e Psicologia Ativa, que é a NASPSPA. Então, cujo foco de estudo e atuação recaía sobre os aspectos do desenvolvimento da aprendizagem motora e da psicologia do esporte, tendo como principal periódico o Journal of Sport and Exercise Psychology. Então, a gente observa, assim, o surgimento e desenvolvimento de um campo denominado psicologia do esporte, muito próximo da atividade física e do lazer, sendo inclusive componente curricular dos cursos de educação física, porém mantendo um distanciamento da psicologia enquanto ciência-mãe. Então, a interação multidisciplinar em atividades desportivas. Relacionada à educação física e à fisioterapia, a psicologia do esporte tem buscado ser reconhecida atualmente como uma disciplina da psicologia, entendida como psicologia aplicada. Tradicionalmente, o que acontece é a relativa ausência da disciplina nas grades curriculares dos cursos de graduação em psicologia no Brasil. Então, recentemente, a tendência tem sido a elaboração de uma ciência do esporte que congregaria, então, com a biomecânica, a sociologia, a antropologia, a medicina e a psicologia do esporte, bem como outros campos do saber diretamente voltados para a prática esportiva. Então, considerada então como uma sub-área das ciências do esporte e ao mesmo tempo uma especialidade da psicologia, a psicologia do esporte ela vem se ocupando apenas em certos aspectos da psicologia geral. Então, a clivagem aparece sobretudo na dicotomia construção teórica, né? A pesquisa versus aplicação, prática versus intervenção psicológica, onde há uma concentração na importância de variáveis independentes que influenciam a performance. Assim, temos assistido nesta última década a uma descoberta da psicologia do esporte como área de atuação emergente para psicólogos que, diante de uma demanda crescente, enfrentam grandes dificuldades para intervir adequadamente, já que os cursos de graduação em psicologia ainda não foram nem qualificam o graduando para esta possibilidade de prática. Temos como motivação personalidade de agressão, violência, liderança, dinâmica de grupo, bem-estar psicológico, pensamentos e sentimentos de atletas e vários outros aspectos da prática esportiva e da atividade física têm requerido, então, o estudo e a atuação dos profissionais da área, visto que o nível técnico de atletas e equipes de alto rendimento está cada vez mais equilibrado, né? Então, dando ênfase especial à preparação emocional tida como diferencial. Então, no Brasil, é interpretada como um produto
da década de 1980. Então, a partir de então, uma rápida evolução foi percebida, com o surgimento de novos pesquisadores, instituições e laboratórios que deram à psicologia do esporte o suporte necessário para a sua inclusão definitiva no cenário esportivo competitivo. Então, a psicologia do esporte, que apesar de ter seu início vinculado a trabalhos realizados há mais de um século no Brasil, ela ainda é vista como uma novidade para profissionais do esporte, seja eles atletas, técnicos e dirigentes, que não têm, essa clareza de que maneira essa intervenção podia ajudá-los a aumentar o rendimento esportivo ou superar situações adversas. Então, e nessas áreas, a gente encontra então as áreas de atuação da psicologia do esporte, que são 4, Então, o marco da recente história da psicologia do esporte tem o seu início nos anos 50. O primeiro livro de psicologia foi realizado em 1962, por Ataíde Silva e Emílio Mira. Em 1974, João Carvalhes, o primeiro psicólogo a atuar em um clube de futebol, escreve Psicologia do Futebol. Então, com a explosão da práticas psicológicas ligadas ao meio esportivo e mirando-se pelas instituições, existem em outros países é criada a Sociedade Brasileira da Psicologia do Esporte, em 1979. Na década de 90, novo impulso é dado a este campo, com um representativo aumento de profissionais, com a publicação de trabalhos científicos e o crescimento do número de pós-graduações da área. Então, o primeiro laboratório é criado pelo professor Dietmar Salmuski, na Universidade Federal de Minas Gerais. Salmuski, em 1992, ele destaca a necessidade de uma formação, destaca a necessidade de uma formação abrangente, apontando como sendo 4 os campos de aplicação da psicologia do esporte. Então, o esporte do rendimento, que seria a busca, a otimização da performance numa estrutura formal e institucionalizada, que nessa estrutura o psicólogo atua analisando, transformando os determinantes psíquicos que interferem no rendimento do atleta e do grupo esportivo. O esporte escolar, nesse caso, o psicólogo ele busca compreender e analisar os processos de ensino, educação e socialização inerentes ao esporte e seu reflexo no processo de formação e desenvolvimento da criança, jovem ou adulto praticante. O esporte recreativo, nesse caso, o psicólogo atua na primeira linha de análise do comportamento recreativo de diferentes faixas etárias. São classes socioeconômicas e atuações profissionais em relação a diferentes motivos, interesses e atitudes. E, por fim, o esporte de reabilitação, que desenvolve um trabalho voltado para a prevenção e intervenção em pessoas portadoras de algum tipo de lesão decorrente a uma prática esportiva, ou não, e também com pessoas portadoras de deficiência física e mental. Então, a psicologia do esporte ela tem como meio e fim o estudo do ser humano envolvido com a prática da atividade física, e esportiva, competitiva e não competitiva. E esses estudos eles podem abarcar os processos da avaliação, as práticas de intervenção ou análise do comportamento social que apresenta na situação esportiva a partir da perspectiva de quem pratica ou assiste ao espetáculo. Boa noite, o meu nome é Fernanda e eu vou contar para vocês como a psicologia do esporte chegou no Brasil. Primeiramente, eu vou ressaltar que ela ainda é vista como uma novidade, tanto pelos psicólogos quanto pelos profissionais do esporte. O seu marco inicial foi dado a partir dos estudos de João Carvalhes, que é um profissional com grande experiência em psicometria. Ele foi chamado a atuar junto ao São Paulo Futebol Clube, por onde permaneceu por cerca de 20 anos. E ele esteve presente na comissão técnica da seleção brasileira, que foi a Copa do Mundo de Futebol de 1958, e conquistou o seu primeiro título mundial para o país na Suécia. E assim, embora a conquista do título e o período de permanência no clube, esse fato não representou um grande impulso para a área no período em que ocorreu. Isso talvez se deva às condições vividas tanto pela psicologia quanto o esporte naquele momento. E assim, a psicologia, da maneira que ela se encontra organizada hoje,
ela só foi reconhecida como profissão apenas em 1962. E isso representou um grande movimento em duas frentes, na profissional e na acadêmica. Na profissional, porque foi um período de concessão do registro de atuação profissional para aqueles que já exerciam há vários anos as atividades, que a partir daquele momento eram caracterizadas como do âmbito do psicólogo. Então, assim, aqueles que não apresentavam os requisitos necessários, restava fazer o curso de psicologia para, assim, obter o certificado por meio da formação acadêmica. E na acadêmica, já foi em outra ordem. Assim, por mais que as pessoas possuíam um corpo teórico considerável na parte clínica e em outras áreas, principalmente na educação e em recursos humanos, a psicologia procurava se afirmar como ciência. E foi assim que surgiram muitos testes psicológicos. Eles buscavam quantificar e medir a inteligência, comportamento, personalidade e outros temas considerados da esfera da psicologia. E esses instrumentos desenvolvidos nessa época já foram utilizados com a seleção brasileira de então. Mas assim, se na psicologia o movimento era de reconhecimento e afirmação, no esporte, e mais especificadamente no futebol, é claro, as condições eram bem distintas. As regras que marcavam o esporte na década de 1950 eram o amadorismo e o fair play. E isso representava um compromisso com a prática esportiva, competitiva, muito distinto daquele que se vive hoje. Naquela época, os atletas que recebessem o mesmo a título de presente ou gratificação, benefícios para treinar ou competir eram considerados profissionais e, como tais, não poderiam participar de Jogos Olímpicos e campeonatos mundiais. O futebol constituía-se uma exceção, profissionalizando no Brasil e em outros países desde a década de 1920. E ele foi se tornando um fenômeno distinto das demais modalidades esportivas, tanto naquilo que se refere à organização dos times e clubes, com os atletas, recebendo remunerações vultosas para os padrões da época. Mas a relação que o povo brasileiro tem com o futebol é bastante singular. Ela foi introduzida no país pelos ingleses no começo do século XX. Tornou-se uma paixão e, por vezes, um problema nacional. E essa situação pode ser exemplificada quando, em 1950, houve uma derrota sofrida no jogo final do Campeonato Mundial de 1950. E diante daquela situação que acabava de se configurar, a plateia e grande parte do povo respondeu com o silêncio, e esse tema se tornou quase um tabu para atletas, dirigentes e para a população. Essas eram as expectativas e a realidade do futebol com que se deparava João Carvalho, em 1958. Essas eram as condições da psicologia e do esporte no Brasil de então, e assim estava marcado o início da psicologia do esporte brasileira. E passado por quase meio século, daquela atuação pioneira, hoje a psicologia do esporte no Brasil segue seu próprio rumo e, ao mesmo tempo, em várias direções. Boa noite, turma. Boa noite, professora. Dentro do trabalho, eu vou falar sobre o meu tema, que é personalidade e esporte. Basicamente, a personalidade, ela refere-se às características ou à combinação de características que tornam uma pessoa única. Por exemplo, a forma de pensar, de sentir e até mesmo os aspectos físicos de cada um. A personalidade, ela pode ser dividida em 3 níveis separados. O primeiro seria o núcleo psicológico, que é a parte central da personalidade. No caso, seria o seu verdadeiro eu.
As respostas típicas, que é como cada um de nós aprende a se ajustar ao ambiente ou que geralmente respondemos ao mundo à nossa volta. Temos o comportamento relacionado ao desempenho de papéis, que é o comportamento de acordo com a percepção de cada situação social em que estamos. Os psicólogos observam a personalidade sobre vários pontos de vista. O primeiro é chamado de abordagem psicodinâmica. Ela foi popularizada por Freud e pelos neofreudianos. Ela enfatiza como os impulsos instintivos ou que cada um de nós temos entram em conflito com os aspectos mais conscientes da nossa personalidade. Em 2010, Gansky, Anderson e Morris, eles usaram uma abordagem psicodinâmica num estudo com um jovem com paralisia cerebral e descobriram que o esporte ajudava a tratar o sentimento de inferioridade do indivíduo, que ele teve resultante lá na infância por conta do seu isolamento social. O enfoque desse tratamento psicodinâmico é que cada um de nós possui uma vida interior que precisa ser tratada para a nossa compreensão de nossa vida exterior e de nossas atitudes do dia a dia. Em 1995, o psicólogo do esporte sueco Henry Appice também usou essa abordagem para mensurar os mecanismos de defesas nos atletas dele para enfrentar melhor o estresse e a ansiedade. A contribuição fundamental da abordagem psicodinâmica seria que os comportamentos do praticante de exercícios ou atleta está sob controle consciente e que mais que devemos observar os determinantes inconscientes do comportamento para se entender o atleta, os seus comportamentos para dessa forma podê-los ajudá-los a se compreender e a se desenvolver positivamente. O segundo seria a abordagem de traço, que pressupõe que nossa personalidade seja estável, que sejam traços que a gente traz desde a infância e que os fatores ambientais ou situacionais não interferem nisso. Existem várias teorias sobre a abordagem de traço, porém atualmente o mais aceito é o dos 5 grandes fatores, criados por Alan Greenspan e Jones em 2013 e Williams em 2008 e Veale em 2002. Seriam esses o neuroticismo, a extroversão, a abertura a novas experiências, a simpatia e a conscienciosidade. A abordagem defende que os traços de personalidade são permanentes e conscientes em várias situações. O modelo de personalidade dos 5 traços principais é útil para se entender porque diferentes intervenções de exercícios são adequadas para pessoas com diferentes características de personalidade. Em 2013, Allen concluiu que a personalidade tem relação com o sucesso prolongado no atletismo. E também a melhor maneira de se entender a personalidade do indivíduo seriam através dos seus traços que não são mutáveis, que são permanentes e estáveis mesmo com o passar do tempo. Porém, também se afirma que nem sempre você conhecer os traços da personalidade vai prever como cada pessoa se comportará em determinada situação. Em 1977 foi criada a teoria por Bandura, que o nosso comportamento ele se muda através das circunstâncias e dos locais, e não só como a gente é ou como os nossos traços são. Por exemplo, no esporte, um jogador de futebol americano, fora do campo, ele pode ser tímido e gentil, mas por conta da situação e do ambiente, um clima agressivo e tenso, requer que ele haja agressivamente, mas não que aquilo seja um traço dele, e sim por conta da situação. Embora essa abordagem situacional ela não seja tão adotada por psicólogos, Marty e Lusden em 1987, afirmam que é possível sim influenciar o comportamento no esporte e na educação física pela mudança do ambiente. E ele enfatiza que sim, o local pode mudar o comportamento em certa situação de uma pessoa,
mas que nem todas as pessoas serão influenciadas pela mudança de comportamento. A abordagem interacional, ela nos diz, vamos começar com uma frase aqui de Fosnote, de 1998, que ele diz que o organismo e o meio exercem ação recíproca. Então, não apenas os traços pessoais e os fatores situacionais determinam o comportamento. Para ele, às vezes, eles simplesmente interagem ou se misturam de formas singulares e, no caso, o comportamento vai ser influenciado por conta disso. Em 1973, Bowers verificou, sim, que a interação entre pessoas e situações poderiam explicar bem mais do que traços ou situações isoladas. E em 1982, Finney e Zilward, por exemplo, eles estudaram a ansiedade dos atletas e demonstraram como isso poderia ser mudado de acordo com a situação. Por exemplo, depois de um jogo em que a torcida foi muito barulhenta, ou que você acabou de errar uma jogada e o seu treinador esteja te criticando. Ele falou que sim, isso influencia a forma como você leva a situação. Então, ele concluiu que a interação entre as pessoas e a situação sim poderia ser mudada e levada em consideração. O ponto central para toda essa situação para toda essa questão, é que situações isoladas só não são suficientes para prever comportamentos com precisão e que os traços de personalidade e o local, o ambiente, também devem ser considerados de uma forma mútua, os dois juntos. A última seria a abordagem fenomenológica, que é o estudo de Edmund Husserl e dos seus fenomenólogos, alguns outros, que são os pioneiros, que eles conduziram suas próprias investigações sobre o assunto no início do século XX. Essa abordagem, ela enfatiza principalmente como o indivíduo ele está consigo mesmo e como ele está se sentindo no ambiente. No mundo do esporte, eles usam essa psicoterapia tentando mostrar que o mundo pode ser um lugar bom e agradável, menos sofrido, e tentando fazer o indivíduo se relacionar bem com ele mesmo e com o mundo para ter um melhor desempenho na área escolhida do esporte. Finalizando, as teorias mais utilizadas atualmente no esporte, nas atividades físicas, são a interacional e a fenomenológica, pelo fato de que as duas têm em vista o indivíduo e o ambiente, que os dois precisam estar em harmonia para se entender o comportamento e porquê de certas ações. Esse seria minha parte do trabalho. Obrigada. Boa noite, eu sou a Thaís e vou falar um pouquinho sobre a motivação no esporte. Segundo Banjo, em 1984, ele vai se referir à motivação como uma causa de comportamento. Ele define motivação como alguma força interior, um impulso ou uma intenção que vai levar uma pessoa a fazer algo ou agir de certa forma. Sandy, em 1977, ele vai definir a motivação como a direção e a intensidade do nosso esforço. Essa intensidade do esforço, ele refere a quanto esforço uma pessoa coloca em determinada situação. Já segundo Samuelsky, em 1995, a motivação é caracterizada como um processo ativo, intencional e dirigido a uma meta, a qual depende de interação de fatores pessoais, que seriam os intrínsecos, e ambientais, que seriam os extrínsecos. Revisando 3 conceitos sobre motivação, que seria a motivação centrada no traço, a orientação centrada na situação e a orientação interacional, como já foi citado pela Eugênia em relação aos comportamentos dos atletas. A visão centrada no traço, que também pode ser chamada de centrada no paciente, ela afirma que o comportamento motivado se dá pelas características individuais, que seria a personalidade, o objetivo do atleta. Já a visão centrada na situação é a motivação que é determinada pela situação. E a visão interacional seria a interação entre o indivíduo e a situação. Essa visão interacional seria a que é mais aceita hoje pelos psicólogos.
Então, os fatores pessoais, que seria a personalidade, os motivos, as metas, e os fatores situacionais, que seria o estilo de liderança, os desafios, elas vão interagir e vão formar a motivação para a prática esportiva, que é o modelo interacional que foi proposto por Enberger e Cole em 1999, 57. E essa seria a melhor maneira de entender a motivação, que é considerar tanto a pessoa quanto a situação e o modo que elas vão interagir. Com o passar dos anos, vão surgir 4 teorias de motivação para a realização que vão explicar o que leva, o que motiva uma pessoa a agir, tendo em vista que existem diversas razões que levam uma pessoa a praticar determinado esporte. Seria a teoria da necessidade da realização, a teoria da atribuição, a teoria das metas de realização e a teoria da motivação para a competência. Também vai existir uma 5ª teoria, que seria da autodeterminação. A teoria da necessidade da realização é uma visão interacional que considera os fatores pessoais e situacionais como prognosticadoras importantes de um comportamento. Essa teoria ela é constituída por 5 componentes, que seriam fatores da personalidade, situacionais, a tendência resultante, reações emocionais e o comportamento de uma performance. A 2ª teoria, que é da atribuição, que foi criada por Adler em 1958 e ampliada por Weiner em 1985, ela vai estudar como as pessoas vão explicar o seu sucesso e o seu fracasso. Essa teoria ela vai mostrar que a forma como as pessoas explicam, atribuem o seu desempenho, acaba afetando na expectativa e nas reações emocionais dela, que vai influenciar na futura motivação para a realização. Já a 3ª teoria, que é da meta de realização, que vai ser adotada por vários psicólogos, ela diz que para entender a motivação de uma pessoa, deve-se entender o que o sucesso e o fracasso vai significar para elas. Nessa teoria, existem 3 fatores que vão interagir para determinar a motivação de uma pessoa, que seria metas da realização, a percepção de capacidade e o comportamento de realização. A 4ª teoria da motivação para a competência, que relaciona a percepção do controle dos atletas, se a gente abordar o trabalho da psicóloga do desenvolvimento Susan Hunter, em 1988, ela vai sustentar que as pessoas são motivadas a se sentirem valorizadas ou competentes e que, além disso, esses sentimentos não são os principais determinantes da motivação. Então, para comparar como essas 4 teorias elas explicam a motivação para a realização, resume as principais previsões de cada uma delas, mostrando como o atleta com alto e baixo nível de realização, eles diferem em termos de suas orientações e atribuições motivacionais, dos objetivos que adotam, de suas escolhas, de tarefas, de suas percepções de competência e controle em termos de seus desempenhos. As teorias motivacionais, elas destacam que o indivíduo ele pode ter como fonte de suas ações razões internas, que seriam intrínsecos, resultantes da própria vontade do indivíduo, ou externa, que seriam os extrínsecos, que vai depender de fatores externos. Quando se entende como vai ocorrer a diferença de motivação nas pessoas, pode intervir de uma maneira positiva, porque a motivação para a realização de uma pessoa vai influenciar uma ampla variedade de comportamentos, pensamentos e sentimentos. Boa noite, meu nome é Natália e eu vou falar sobre os instrumentos de avaliação psicológica da psicologia do esporte. Perfis, testagem e padrões de comportamento são assuntos comuns na psicologia, a gente sempre vê, e não seria diferente quando a gente trata da psicologia do esporte. A avaliação psicológica é uma das etapas fundamentais para a intervenção na psicologia e para a aplicação de testes. E ela se trata de um processo de coleta de dados realizados individualmente ou em grupo, que tem como objetivo central a análise e interpretação de informações coletadas em relação aos fenômenos psicológicos existentes da relação do indivíduo com a sociedade e com a utilização de técnicas, métodos e instrumentos psicológicos. É compreendida, de uma forma geral, como um processo de psicodiagnóstico esportivo, onde o objetivo central é o levantamento de aspectos particulares do atleta ou do grupo esportivo, né, se for uma avaliação
com mais pessoas, na relação com a modalidade praticada ou escolhida pelos atletas. E esse processo se dá por um conjunto de procedimentos envolvendo entrevistas, testes objetivos e projetivos, que tem o objetivo, né, a meta desses procedimentos, determinar o nível de desenvolvimento e de capacidade e funções para a devida prática esportiva ou até atividades físicas ou de lazer. Na avaliação psicodiagnóstico, é identificado característica dos atletas e o psicólogo coleta a maior quantidade possível de informações e essa avaliação também pode ser individual ou em grupo. No caso das modalidades coletivas, o foco da intervenção ela recai sobre as relações grupais, a formação de vínculo e a organização de liderança, e também a diversidade de procedimentos é bem ampla. São amplamente utilizados os jogos dramáticos adivinos do psicodrama, o desenvolvimento do autoconhecimento por meio de técnicas de senso-percepção e também procedimentos verbais originários da psicanálise de grupos. A aplicação desses instrumentos ela é realizada por um especialista em psicodiagnóstico e ele faz o uso desses instrumentos para avaliar o potencial e as eficiências do atleta, levantando os seus pontos fracos e vulneráveis e possibilitando o esportista, né, a aprimorar suas condições e recursos para o seu desempenho esportivo ser melhor. No Brasil, a validação da manipulação desses instrumentos psicológicos é algo extremamente complexo, porque é levado em conta um planejamento, um rigor científico e metodológico, as características psicométricas, a tradução, adaptação e uma adequação cultural, dependendo de onde for aplicado, de qual local for aplicado esses testes e com quais pessoas, cada pessoa tem uma cultura diferente, né, dependendo do local. E existem várias formas de evidência de validade para que esse instrumento possa ser considerado adequado para a utilização. E dentre elas são as evidências baseadas no conteúdo, as evidências baseadas no processo de resposta, as evidências baseadas na relação com as variáveis externas e as evidências baseadas nas consequências de testagem. Pela Resolução 002 de 2003 do Conselho Federal de Psicologia, há requisitos obrigatórios para que esses instrumentos de avaliação psicológica possam ser aprovados, e entre eles estão a especificação do construto que o instrumento em questão pretende avaliar, a caracterização fundamentada na literatura da área, evidências empíricas de validade, de fidedignidade e de propriedades psicométricas dos itens, e a apresentação do sistema de correção e interpretação.